Boa tarde a todos, boa tarde a você, internauta, que está ligado conosco aqui no SB 24 Horas. Para quem não me viu, não me conhece do programa passado, eu sou a Silvana Lima. Sou psicóloga, sou graduada em saúde mental, tenho algumas especializações na área da saúde, como psicofarmacologia, violência sexual, planejamento familiar, entre outras. Hoje estamos com um tema bem legal para discutir com você. E eu espero que vocês se interajam conosco. Temos uma convidada espetacular, muito conhecida aqui na nossa região e procurada também. É a delegada doutora Olívia Fonseca. Seja bem-vinda. Daqui a pouquinho nós vamos conversar um pouquinho, tá? O tema de hoje está ligado à morte. Primeiro, eu quero pedir licença às autoridades pelos discursos e apresentar alguns objetivos porque eu escolhi o tema prevenção ao suicídio. Gostaria de orientar a sociedade e a comunidade que antes de qualquer situações há sempre uma solução. Há sempre um profissional qualificado que possa ajudar a situação que você esteja. Às vezes, um indivíduo não é tão aberto na comunicação para se expressar com o outro o que está sentindo. Às vezes, o outro é mais introvertido. Eu entendo as duas situações, eu entendo os dois sujeitos. Aquele que é mais espontâneo e aquele que não é espontâneo, aquele que é introvertido, que sofre calado, que não se comunica, que não fala, que não diz realmente o que está acontecendo. Então, eu pergunto, por que falar da morte incomoda tanto? Né? Falar da morte, tanto aquela que foi causada a própria vida, como aquela morte natural. Por que não falarmos da morte? Por que não se prevenir antes? Né? Por que não procurar ajuda? Qual o medo? Qual a vergonha? Se existem lugares que você pode procurar uma solução. Né? E orientar que existe sim assistência para você que necessita, que procura. E dizer que hoje, tanto o lado emocional que você sente, eu vou estar explicando para você que você é tímido, não consegue falar, e aquele que já chega, fala, e ninguém acredita porque a pessoa já é muito espontânea. Então, quem está do seu lado vai brincar, vai falar assim, você está brincando, né? Então, tem o meu lado emocional e tem o lado da autoridade. Vai explicar também, né, o lugar, uma forma, um jeito, um manejo adequado para você procurar ajuda. Bom, eu quero agradecer também os meus apoios, né? A Josi Sexta, que a Josi ela mudou para Campinas. Ela saiu de Americana e está morando em Campinas. Porém, a cesta delas vai continuar em Americana. Se você quiser marcar aquele encontro, deixar marcado com a cestinha de café da manhã, o chá da tarde, entre em contato com a Josi. O número do telefone dela é 991 27 6234. E agradecer também a Clés, Beleza Feminina. A Clés, ela está com espaço novo. Eu fui lá ontem, ficou lindo o lugar que ela preparou para você, mulher. E ela é a que transforma eu, a Silvana, dona de casa, em apresentadora, agora nessa nova profissão, porque eu sou terapeuta, eu sou psicoterapeuta, agora eu estou como apresentadora. Ela me transforma em várias mulheres. Ela me transforma em terapeuta, ela me transforma em mãe, ela me transforma em esposa, ela me transforma em motorista. Então, várias modalidades que a Clés trabalha. Eu queria agradecer muito ela pelo carinho. E hoje,
a CLES disponibilizou para você, internauta, um prêmio. Ela disponibilizou para você que, se interagir conosco, uma depilação facial Polinha. É aquela depilação que a pessoa fala depilação egípcia. Então, assim, no final do programa, a direção vai fazer outro sorteio, como no programa passado. Aí vamos entrar em contato em inbox para passar os detalhes para vocês. Como fazer essa depilação facial. Então, interajam bastante, curtam bastante, compartilhem bastante. Estamos aqui. Bom, vou apresentar para vocês também o meu espaço terapêutico Viva, que fica ali em Americana, na Praça dos Expedicionários, número 56A. Fica próximo à Avenida Silos e próximo à Avenida Brasil. Lá eu faço atendimento psicoterápico de saúde mental, tanto infantil como gerontologia, que é a minha especialização. Tenho uma companheira, que é a Isabel. Ela faz terapia em grupo, terapia gestacional e faz também terapia individual. E vamos lá, com a minha convidada. Vamos conversar um pouco. Tenho umas perguntas para passar para ela. Eu espero que ela possa responder. Se ela não responder, tanto para mim como para você, internauta, ela vai responder individual após o programa. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutora Silvana. Prazer estar aqui com você. Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada. Como você ouviu, a minha experiência é muito pouca, né, na apresentação. Esse é o meu segundo programa. E eu procurei a direção, né, eu falei, eu quero falar do tema suicídio, mas de um lado de prevenção. Sim. Né? E perguntei para a direção, quem vocês me indicam? Aí a direção falou, o que você prefere, mulher ou homem? Eu falei, eu prefiro uma mulher, porque é o meu segundo programa, Sim. Né? E eu acho que tanto ela como eu vamos ficar mais à vontade, né? Porque mulher com mulher se entende mais. Tem mais intimidade mesmo. Tem mais intimidade. Daí a direção falou, vamos na doutora Olívia. Aí eu falei, mas quem é a doutora Olívia? Você não conhece a doutora Olívia? Eu falei, não. Vamos na delegacia da mulher. Aí eu falei, direção, mas serve para o tema suicídio? Serve. Eu falei assim, vamos lá, vamos conversar com ela. Se ela puder apoiar e está vindo, eu vou agradecer muito ela. Por isso que eu fui lá quarta-feira e fiz o meu convite para você e agradeço de coração por você estar aqui comigo agora. Eu que agradeço o convite. Finalmente você está conhecendo a Olívia, né? Até quando você fala esse negócio de delegacia, dá uma assustada, né? Mas eu trabalho na Delegacia da Mulher desde junho de 2013, aqui em Santa Bárbara do Oeste. E por ser uma delegacia especializada, um atendimento diferenciado, a gente acaba lidando com muitas questões no seu campo, na sua área. Por isso que é tão importante essa troca de informações, né? Porque eu sempre costumo falar que a gente não trabalha sozinho. E principalmente a questão da violência, seja contra a mulher, a criança, o adolescente, ela exige muito uma política pública de todos os atores da sociedade. E quando você me chamou para falar de suicídio, eu também fiquei meio reticente com o tema, né? Porque a gente tem uma orientação de não publicar estatísticas de suicídio justamente para não incentivar nenhum tipo de comportamento. Mas, depois que você me mandou as perguntas e a gente teve aquele troca, eu achei muito legal e achei que é muito válido, que dá para a gente conversar. Eu posso falar da parte prática do assunto para você. Já atendi alguns locais de suicídio, infelizmente. E a gente vive numa era de internet, né? Que a gente vê que jogos que os jovens são incitados a fazer, que acabam induzindo ao suicídio, e essa falta de informação e a falta de participação dos pais acaba contribuindo muito também para isso. Então vai ser muito legal a nossa conversa. Com certeza, doutora. E assim, o tema eu escolhi para isso mesmo, para esse foco. A pessoa pedir ajuda, ter uma prevenção, tanto aquele que comete o ato,
que acha que é o fim, como aquele que acompanha, né? Tem como a gente mostrar o lado também daquele que está acompanhando essa pessoa dia a dia. Hoje, no Brasil, nós estamos no 8º lugar por morte causada pelo suicídio, né? 90% dessas mortes é o quê? São transtornos mentais, né? Qual é o pico do maior transtorno? É a depressão. Que ainda não é tratada como doença no país, né? É uma frescura, é um estado transitório, né? Ninguém leva muito a sério. Ninguém leva a sério. E outra, é uma doença, ela é tratável, né? Ela está no CID-10, temos acompanhamento tanto terapêutico como psicótico, com os psiquiatras. Então, assim, não é só a depressão, né? Problemas de personalidade. Então, assim, todos os transtornos são tratáveis. Né? E você, doutora, deixa eu fazer uma pergunta agora. Começou. Curiosa também. O que você acha que leva as pessoas a não procurar ajuda nesses casos? Doutora Olívia, primeiro de tudo é o medo. Depois do medo, vem a vergonha. Né? O primeiro é o medo. Né? O medo, assim, será que vai dar certo? Né? E a vergonha é, o que vão falar de mim? Se expor, é o que eu observo na Delegacia de Defesa da Mulher também. O que impede muitas mulheres de denunciar é a vergonha. Isso. Por causa da sociedade que a gente vive, que cobra demais e que exige demais da gente. Né? E assim, hoje, temos internet, que é onde é a exposição maior. E as pessoas, ela não se sente tão intrínseca como ir pedir ajuda. Então, assim, a sua pergunta, primeiro é o medo, depois é a vergonha. Mas você será convidada em outro programa e mais vezes comigo, porque temos outro tema muito importante em comum, que é uma especialização que eu tenho, que é a violência doméstica e a violência sexual, que eu gostaria já de estar convidando você no decorrer do nosso cronograma, você será notificada. Com o maior prazer, porque eu acho que esse tipo de diálogo ajuda muito. Isso. Né? A gente difundir essas ideias. E às vezes tem a pessoa que está lá na casa dela, às vezes criando coragem para fazer uma denúncia e não se sente forte o suficiente, aí acaba vendo uma entrevista como essa e percebe que tem uma luz no fim do túnel e que vale a pena, sim, você denunciar, você ir atrás. É muito legal, assim, a hora que você quiser. E também, doutora, vamos deixar claro para o internauta e para as pessoas que estão aqui presentes o seguinte, se você tem vergonha por nós ser feminina, existe o homem, né? Vamos deixar bem claro que existe o homem também com as mesmas posturas que nós duas, né? Com a mesma formalização, com a mesma qualificação. Então, assim, qual o impedimento que você tem de falar, né? E dizer também, assim, que não é só o transtorno mentais que leva a esse ato, né? Temos perdas. Esse ano que passou de 2017 foi uma grande perda de economia. Então, aqueles empresários, assim, não ocorreram fatos que eu conheça, né? E também não é o momento de divulgar fatos e o que foram acontecido. Mas, assim, o ano de 2017 foi um ano que teve uma perda econômica muito grande para os empresários, né? E também aquelas pessoas que não conseguem lidar com situações extremas, né? Então, assim, estamos aqui qualificados para atender vocês. Não tenha medo, não tenha vergonha, procure ajuda, porque para tudo há uma solução. Até naqueles problemas de saúde, a gente recorre a alguém capacitado para ajudar você. Agora eu vou começar as perguntas para a doutora Olívia, porque eu já vi que ela é bem esperta. Senão, nós vamos fazer esse programa e eu já falei que eu sou geminiana. Se eu começo a falar, eu não paro. E é ela que Melhor vai me você entrevistar. conduzir. E eu não vou conseguir tirar a dúvida de vocês, porque a maioria das minhas perguntas foram de grupos, né? Eu jogo o tema, não jogo quem é a profissional que vai estar comigo, mas eu quero saber o que vocês estão curiosos para saber. O que vocês querem discutir? Né? Então, eu anotei algumas questões, fiz também, sou autora de outras questões também, mas vamos lá, vamos na primeira. Daqui a pouquinho eu vou ver se vocês estão se interagindo comigo, hein?
A primeira pergunta é: o que levou você a ser a delegada titular da Delegacia da Mulher? Bom, o que me levou a ser delegada de polícia, a minha mãe fala que com 5 anos eu já falava que queria ser polícia, e não tem ninguém na minha casa que seja polícia, não tenho nenhum referencial. Talvez eu assistia muito TV naquela época, não sei o que me levou a isso. E aí, quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, comecei a trabalhar com Direito, eu percebi que eu tinha uma predileção pelo direito penal, pela parte criminal do direito. E aí juntou duas coisas que eu gosto muito, que é trabalhar com o direito, porque o direito é uma ciência linda, é uma ciência que te dá muitas oportunidades, é um campo de atuação muito grande, tem uma filosofia muito forte, acho muito legal isso. E o poder, através do meu cargo, ajudar as pessoas. Por quê? O delegado de polícia, muita gente se engana quando acha que o delegado de polícia é aquele que só prende. Não. O delegado de polícia ele é o primeiro garantidor dos direitos do cidadão. Tanto o investigado, que é apresentado para ele, como a vítima. Porque muitas situações são feitas na rua, quando a polícia militar ou a guarda civil acaba fazendo uma situação de flagrante, e quando chega na delegacia a gente percebe que não era bem essa situação, e o delegado ali ele acaba fazendo a justiça ali, porque é muito grave você imputar um crime a uma pessoa sem você ter um indício suficiente de autoria e de materialidade. Em muitas situações a gente vê que aquilo ali não é o suficiente para manter um flagrante. Então o delegado ele age nesse sentido. E depois, quando eu fui designada para a Delegacia de Defesa da Mulher, eu percebi que é uma delegacia muito mais assim, com fator social predominante do que a questão do aplicador, do direito, enfim. Por quê? Porque as mulheres que me procuram, são mulheres que elas não apresentam só um ferimento externo, um ferimento físico. A violência doméstica, ela fere a alma da mulher, né? Ela fere aquele sentimento que ela tem dela mesma, né? A autoestima. Ela acaba sendo julgada em sociedade. Tem muitas vezes a questão da igreja, né, que a mulher é impedida de se separar, de ser uma mulher divorciada. Muitas vezes a questão da mulher que é mãe, que não quer sair de casa para não deixar os filhos à mercê das dificuldades. Enfim, e eu percebi que através da Delegacia da Mulher a gente consegue fazer muito isso. Trabalhar essa parte social. E foi quando eu me uni ao Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher de Santa Bárbara do Oeste, com a pessoa da pastora Ione, a reverenda Ione, que é a presidente do Conselho. E a gente trabalha em prol de levantar políticas públicas para atendimento na mulher. Porque o Brasil a gente não vê muito essa questão de trabalhar com a prevenção, né? De prevenir. Então, o que a gente tenta agora? A gente tenta meios de que essa mulher não seja só atendida numa delegacia. Ela precisa de um atendimento psicológico, né? Ela precisa ser colocada de volta no mercado de trabalho. Ela precisa dar condições para o filho dela, para os filhos viver. Porque ela muitas vezes é sustentada. Aquele homem é o pai de família. Então, assim, o cargo de delegado ele é muito legal, porque você pode trabalhar em vários aspectos e você consegue, através do direito, proporcionar justiça. Então, foi o que me chama a atenção e é o que me deixa cada vez mais apaixonada pelo cargo, apesar de todas as dificuldades, né? Mas a gente vai em frente. Falei para vocês que ela é espetacular. Tem outra pergunta. Você considera suicídio somente quando alguém tira a própria vida? Ou, por exemplo, uma pessoa bebe e vai dirigir, que já é proibido por lei dirigir embriagado, alcoolizado. E acontece um acidente fatal, a pessoa perdeu a vida. É suicídio, algum caso assim, ou semelhante, ou é suicídio só aquele mesmo que vai lá e cometeu o ato e não tem outra justificativa? O suicídio, para ser caracterizado suicídio, há de se observar a vontade deliberada de tirar a própria vida. Esses casos que você falou, pode até o indivíduo pode até ter um sentimento de desprezo pela vida, porque a gente sabe que quem dirige alcoolizado pode ou provocar um acidente para terceiro ou provocar um acidente próprio e perder a vida. Então a gente fala que é assim como quem usa drogas ilícitas em abuso, quem bebe em demasia, é uma falta realmente de cuidado com a vida, né? Mas a gente não considera suicídio. Aliás, o suicídio ele não é punido no Brasil. Uhum. O que é punido é o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. O que quer dizer isso? A pessoa que tira a própria vida, ela não responde pelo fato, mesmo que chegue a ser tentado. Um suicídio que não, eu acabei
provocando só lesões corporais em mim mesma. Por quê? Porque o direito penal ele tem um princípio que chama princípio da alteridade. Ele só vai punir aquela conduta que provocar um dano em terceiro. Então, como a conduta do suicídio fere a si mesmo, não é punido o suicídio, mas é punido aquele que induz, né, que é quando você faz nascer a ideia do suicídio na cabeça da pessoa. É punido a conduta de instigar, que é quando você faz com que a vontade já existe, mas você insiste para que aquilo se consuma, para que aquilo ocorra. E induzir, instigar e auxiliar. Auxiliar materialmente. Eu forneço a arma para a pessoa, eu forneço a corda, eu forneço o medicamento. Enfim, são essas condutas que são punidas. Que no caso do suicídio se consumar, a pessoa que instigou, induziu ou auxiliou vai responder pelo crime do artigo 122 do Código Penal, com pena de reclusão de 1 a 6 anos. Doutora Olívia, e, por exemplo, eu não sei se você vai poder me responder, mas provavelmente que sim. Uma pessoa chega até a mim e me diz, Silvana, eu estou querendo fazer isso, 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 isso. Eu permanecer calada, né? Não julgar ele, nem expor ele, ter alguma questão. Após ter acontecido o ato, eu posso ser processada? É muito complicada essa situação quando você está falando de um dever profissional de sigilo, né? Você atende o seu paciente e aí tem as suas regras da sua profissão que você não pode. Eu acho assim, você pode fazer alguma coisa para evitar, sendo uma boa profissional, trabalhando essa questão, porque se a pessoa te procura é porque ela sabe que ela tem um problema, ela já deu aquele passo, ela já assumiu que ela tem um problema, então você pode dar toda essa orientação profissional. Agora, cada profissão ela é regida por você não pode ser culpada por um ato que você não tinha como evitar, né? Porque até o Código de Processo Penal, ele impede as pessoas que têm o dever de sigilo de testemunhar sobre qualquer caso. Então, você não tem obrigação legal. Então, talvez você tivesse uma obrigação moral de dar um alerta para uma família. Acho que só se você estivesse tratando uma pessoa incapaz, menor de idade, uma pessoa com sérios distúrbios. Porque a gente sabe que muitas vezes também não se há vontade de fazer o suicídio, se há um pedido de socorro. Né? A pessoa às vezes precisa de uma atenção, precisa que alguém perceba a causa dela e acaba falando alguma coisa mais extrema. Mas eu acho que essa questão fica no campo do sigilo profissional. E eu vou deixar bem claro, assim, pelo Conselho Regional da Psicologia, nós, como terapeuta psicólogo, não é permitido, né? A gente notificar casos que foram feitos no SET, que são sessões. E assim, se a pessoa procurou um terapeuta, é porque ela quer achar meios de desviar esses desejos. Porque assim, eu vou deixar um exemplo simples para você. A mente, ela é uma fonte de desejo, né? Então, se a pessoa alimenta aquela fonte, o corpo, ele distribui. Então, se a pessoa vai e me procura, é porque ela quer saciar o desejo dela, mas ela quer encontrar outros meios para saciar essa fonte de desejo. Então, vocês prestaram atenção que a área da autoridade é de uma forma e a área da emocional é de outra forma. É isso que eu gosto. Por isso que eu gosto do programa Jeito de Ser, porque ele mostra os dois lados. E eu amo o SB 24 Horas, que deu a oportunidade para me mostrar. Porque tem muitos profissionais que sabem, mas não têm a oportunidade de apresentar, de falar. Então, eu agradeço muito o SB por poucos minutos que eu consigo com alguém profissional, que a gente consegue expor, passar, orientar, identificar, né, conversar em inbox. É muito gratificante, tanto para mim como para a convidada. É muito gratificante. Vocês não têm a ideia como que a gente sai daqui após o programa. E vem outra pergunta. Devido à vida ser muito agitada, estressante, falta de comunicação, né, tanto familiar como no trabalho, né, amizades. Às vezes você encontra, não dá tempo de você conversar, né, dizer o que está acontecendo realmente com você. Em casa, às vezes, chegamos cansados, né, do serviço diário, queremos dormir e descansar. Não há tempo
de dialogar com o outro, você acha que isso leva uma pessoa ao suicídio? Eu acho que muitos problemas que a gente enfrenta atualmente na sociedade é por falta de diálogo. As pessoas não dialogam mais. As pessoas acabam tendo atritos de viver em sociedade, já procura o judiciário, já procura a polícia, não se tem mais a vontade de se discutir um assunto, de se conversar, de olhar nos olhos de alguém, de perguntar se está bem. A gente percebe um aumento muito grande no número de ocorrências, por exemplo, de brigas entre vizinhos, coisas que podiam ser resolvidas pela sociedade, né, para incitar esse diálogo. Outra coisa que eu tenho observado muito é as crianças e os jovens, eles estão começando muito cedo a ter acesso à internet, a meios de comunicação que nós não tínhamos antes. Eu culpo isso à falta de tempo hoje em dia, situação atribulada. Muitos casais querem ter filhos, mas não planejaram o tempo que esse filho vai ocupar, né, Muitas vezes o pai ou a mãe incita e desde pequeno já dá um jogo, já dá um tablet para realmente entreter a criança, porque ele não vai ter tempo ali de entreter a criança. Isso mesmo. E a criança muitas vezes se tranca no quarto, e às vezes está vendo alguma coisa daquele jogo Baleia Azul e aqueles vídeos de sufocamento. E o pai não tem noção do que está acontecendo com a vida do filho. Os pais, em geral, o pai e a mãe, porque criar filho não é atribuição só de mãe. Então, eu acho que a falta de diálogo e esse olhar nos olhos... E eu não culpo todo mundo, porque eu também sou assim. Quantas vezes eu deixo de ir embora para minha residência para ver meus pais, por exemplo, que moram em outra cidade, porque eu não tenho tempo. E aí você acaba achando que uma mensagem e um WhatsApp da vida e um vídeo vai suprir essa ausência, né? Vai suprir essa falta de conversa olho no olho. E a gente sabe que não é verdade. Temos que ter o contato. Então, eu acho que o diálogo realmente é uma coisa que a gente não observa muito hoje em dia e que eu acho que podia salvar vidas, sim. Vamos ver, tem pergunta de internautas. Maria Isabel está conosco. Magnaldo Lima dos Santos, Janaína Ferres. Tem uma pergunta da Maria Isabel de Oliveira. É feito o encaminhamento dessas mulheres que sofrem agressões a um tratamento psicológico, delegada? Como eu disse para você, a gente ainda peca por não ter um protocolo de atendimento e nem ter políticas públicas, né? O que a gente faz na DDM é um serviço quase que caseiro. A gente criou um grupo no WhatsApp com as conselheiras. E então, quando a gente precisa de socorro, a gente chama uma a outra. Uma tem advogada no grupo, tem integrante da rede de saúde no grupo. A gente faz o encaminhamento, mas o encaminhamento é feito pela rede pública, pelos CRAS, pelos CREAS. Fica a cargo da prefeitura mesmo. A gente não tem assim um centro especializado de atenção à saúde, à violência. A gente tem a Casa Abrigo aqui em Santa Bárbara do Oeste, que se você olhar na região, quase nenhuma cidade tem uma casa que abriga mulheres vítimas de violência. E aqui a gente tem a grande irmã Geni, que é assistente social, toca lá a casa, e lá ela faz alguns trabalhos profissionalizantes com mulheres, mas vou falar para você que tem um protocolo ainda firmado de atendimento para a cidade, ainda não tem o que a gente luta, né? Na verdade, a gente luta para construir uma casa da mulher em Santa Bárbara do Oeste, né? Onde o atendimento já seja todo completo, a pessoa já sai da delegacia da mulher, já tem o médico do IML que vai fazer o exame, porque hoje em dia ela tem que ir lá em Americana. A gente tem que evitar essa vitimização, que é a pessoa sentar na frente da delegada contar a história, sentar na frente do médico de IML contar a história, sentar na frente do juiz contar a história. Isso é muito terrível. Então, a gente procura minimizar as consequências, mas ainda não há um protocolo de atendimento formado. A Mayra Escavacini está conosco. Boa tarde, tema muito importante para a sociedade. Beijo, Mayra. A Rose Rebelo, a que foi convidada no programa anterior, está conosco também. Obrigada, Rose. Tem outra pergunta para você, doutora. Parabéns, Sil. Tema bem interessante e polêmico. Sim, Rose. A Mayra também falou que o tema é importante para a sociedade. Sim, Mayra. Precisamos divulgar. Nem a doutora está divulgando que há, sim, gratuito, né? Magnaldo Lima dos Santos também fala, excelente trabalho e de uma forma indireta acaba auxiliando muitas pessoas. Parabéns à produção do programa. Você está linda. Você está linda, muito linda, mas foca na doutora.
Você está chamando a atenção dos internautas, doutora. Ai. A Kátia tem uma pergunta. Eu acho que eu já fiz. Quais são os procedimentos, as denúncias, né? Que foi que você falou, que, né? Bom, agora eu vou continuar com as minhas questões. Qual a maior causa de morte por suicídio que tem hoje em nossa região? É o transtorno mental? É a perda econômica? É não saber lidar com situações extremas, assim, de saúde, financeira? Você consegue dizer? É uma questão meio difícil de mensurar. Assim, o que eu vi foram perdas financeiras, abuso de drogas e álcool. É difícil porque, assim, a questão do suicídio, ele pode ter mais de 10 causas, né? Pode ser a perda de um parente próximo, a depressão, um indivíduo que é muito introspectivo, o abuso de drogas, o problema financeiro, a vida em sociedade, que é muito cheia de pressão hoje em dia. Então é difícil, mas só cada um sabe o motivo, né? Porque, na verdade, o que a gente investiga? Não é bem a motivação. O que a gente investiga é se ninguém teve a participação. Porque a motivação é do indivíduo, né? Está lá na alma, na essência dele. Investigação nenhuma vai conseguir levantar. Né? Raramente é deixado uma carta, alguma coisa assim, explicando os motivos, as razões do suicídio. E não é uma questão que a gente procura investigar mesmo, né? A gente, como eu disse para você, a gente investiga se não teve a participação de um terceiro nesse suicídio. Mas o motivo que leva cada um a fazer isso, a gente não julga e não aprofunda muito, né? E vocês fazem o apoio familiar, já direciona para algum órgão para apoiar a família desse indivíduo? A polícia civil, a gente chama polícia judiciária, né? A gente trata de crimes e atende locais de crime e essas questões de violência. Quem faz essa parte de política pública é a rede municipal de saúde, né? E, então a gente encaminha, como eu disse para você, para o CRES, para o CRAS, que eles fazem sim um acompanhamento dessa família, né? As psicólogas de lá fazem acompanhamento da família, mas assim, não há bem um encaminhamento, né? Uma vontade da pessoa e é difícil alguém bater na sua porta e falar, olha, você está precisando de ajuda, você tá... Imagine só, uma rede pública de saúde, você não tem como ficar, né? Tipo, sim, você tem que disponibilizar o serviço e dar divulgação disso o máximo que você puder. Mas um atendimento específico, eu acredito que ainda não exista, não. E tem a última. Qual o grau de comprometimento das autoridades para tal denúncia de um suicídio? Ou, uma vez que eu tenho tido sinais do indivíduo, será tomada alguma reação por parte da autoridade antes de cometer o ato? Ou vocês não identificam? É uma situação muito complicada. Muito complicada. Por quê? Porque ali, mesmo que se denuncie um suicídio, como você vai evitar um suicídio? A não ser com muita conversa, né? Sim. Com um tratamento. Eu acho que essa parte até cabe mais a um profissional da área, né? O que pode se fazer no momento do suicídio, inclusive não é crime você fazer isso, porque o suicídio, apesar dele não ser crime, ele é um ato ilícito, ele é um ato contrário, né? Uhum. E a pessoa ali que está vendo outra pessoa em situação em que vai acontecer um suicídio, uma pessoa em cima de uma ponte pronta para pular, essa pessoa que evitar, que usar de constrangimento, seja ali de uma violência, um arrebatamento, ou seja ali de uma coação moral, ela não responde por crime nenhum, mesmo que ela acabe machucando a pessoa, desde que ela evite essa conduta. Então, a gente assim estimula ao máximo que a pessoa procure ajuda, que a pessoa procure, mas assim, a gente tem que trabalhar até onde a gente foi capacitado para trabalhar. Eu costumo falar que policial da DDM, ele costuma ser psicólogo, assistente social, advogado, e o atendimento acaba ficando muito onerado, e não é esse o nosso foco. O nosso foco é dar um bom atendimento de polícia judiciária, né? E cada profissional qualificado trabalhar na sua área e na sua vertente. Por isso que a gente fala tanto de um atendimento integrado e de políticas públicas nesse sentido. Sim. E há muita necessidade, não só na nossa cidade, né, como no país, né?
devemos ter muitas políticas públicas que prevê algum tema, né, do suicídio, de violência contra a mulher, a inclusão, que nem eu falei da semana passada, porque muitas pessoas necessitadas, né? E isso é que nem você falou, ninguém chega e bate e fala, eu estou precisando de ajuda, ou você está precisando de ajuda, ou às vezes não temos tempo de conversar com a outra pessoa, com a correria que é o dia a dia. Então, assim, existe profissionais qualificados, existe sim. E existe a autoridade que defende também você, né? Que, em outros casos, que queira procurar a autoridade para se defender, nós estamos aqui para se defender. A autoridade é muito vista, uma criança, quando ela vê uma polícia, ela corre. Por que ela corre? Porque a mãe, pai acostuma a criança a ter medo de polícia. Isso. É aquela educação completamente reversa, né? Eu até falo. Eu tenho parentes que falam. Já tive uma prima que me ligava falando, fala para ele que se ele não se comportar, você vai chamar a polícia. Querida, esse não é. A minha função é completamente diferente, é proteger, é ajudar, não é, sabe? Já teve mulheres que me procuraram lá na delegacia. Minha filha está rebelde, dá um jeito na minha filha. Eu não sou pai de ninguém, não sou mãe de ninguém. Juro. Acontece coisas que você nem acredita. Entendeu? Eu sei. Eu acho que o que a gente tem que deixar muito claro, que a gente está falando de suicídio, é a questão do bullying, né? Eu tenho dado palestras por aí, e com um público mais jovem, onde a gente fala da importância da internet, né? E o que está acontecendo hoje em dia? Hoje em dia a gente vê pessoas muito corajosas atrás de um teclado, né? Isso. Prontas para criticar a vida alheia, prontas para falar mal da vida alheia, né? Eu costumo falar assim, que principalmente mulheres a gente observa isso, que falta sororidade entre as mulheres, que é aquele sentimento de união. Isso. Você pode ver, se uma mulher posta uma foto, ou provocante, quem comenta primeiro? Uma outra mulher. Uma outra mulher. Eu vi uma foto de uma celebridade e as pessoas criticando porque o seio dela estava caído, mas ela não estava nem se preocupando com isso, sabe? Umas coisas assim. E a gente está muito preocupado em dar opinião na vida alheia. E a gente vê casos, até teve no estrangeiro, de uma menina de 7 anos que se matou porque ela nunca ia ter a aparência das meninas da internet, quando a gente sabe que aquilo é tudo mentira. Sim. A gente sabe que aquilo é Photoshop, a gente sabe que é diferente a gente que corre no dia a dia e faz uma atividade física, e dessas pessoas que só vivem para isso, muitas vezes com patrocínio, e ainda assim usam Photoshop nas fotos para parecer melhor. Eu vi esses dias uma celebridade. Era claro que a foto dela tinha Photoshop, ela escreveu embaixo, e o regime está dando resultado. Você está enganando as pessoas. Quantas mulheres ali não estão querendo buscar a mesma coisa e não olha que é um Photoshop muito mal feito, aliás. Né? Então, eu acho que a gente não pode pautar a nossa vida por likes e por curtidas em rede social. Né? Por isso a importância das relações olho no olho. Tem uma pergunta para a doutora Olívia. Tem o Denis Alan, que está conosco, Marijane Grando. Denis Alan, eu vou fazer sua pergunta, ou é um comentário. A vida é dada para cada ser cuidar de si. Ele decide que é o fim. Acredito que nada mais digno, melhor que ser assassinado por essa violência desordenada que temos que aturar. São opiniões e opiniões, né? Essa é a sua opinião, eu respeito, né, admiro e agradeço muito você por ter participado, né? E agora uma pergunta da Marijane Grando. Essa semana foi sancionado a lei que torna crime ou descumprimento de medidas protetivas. Correto. Na prática, será que isso vai funcionar, doutora Olívia? Olha, uma lei ela é criada com a expectativa de ser cumprida por todos. Era muito, até fugindo um pouco do assunto, mas aproveitando a audiência do seu programa, que é importante que as pessoas saibam disso mesmo. As medidas protetivas de urgência, elas são deferidas a mulheres ali que necessitam de uma urgência mesmo, uma proteção. Só que a gente tem muita dificuldade de fiscalizar o cumprimento dessa medida, porque é uma ordem do juiz. Vai do desejo de cada cidadão cumprir uma ordem judicial ou não, né?
Então, não havia meios de se pressionar o indivíduo a cumprir, manter a distância da parceira, não ter contato, afastar do lar. Aqui em Santa Bárbara, projeto aprovado já, né, na Câmara de Vereadores, da Patrulha da Lei Maria da Penha, que é uma viatura da Guarda Civil que vai acompanhar os casos mais graves de violência doméstica e criar medidas protetivas. Essa semana foi promulgada essa lei, que veio assim num momento muito propício, muito prática essa lei. Por quê? Porque o descumprimento de medida protetiva, ele era um crime contra a administração da justiça, primeiro. Então, fazia um termo circunstanciado de ocorrência, o agressor assinava, e se não tivesse outro crime junto, ia embora para casa. E aí você comunicava ao juiz o descumprimento. Num segundo momento, os tribunais superiores passaram a entender que, como o próprio descumprimento de medida já havia a possibilidade de prisão do agressor, não deixou mais que se punisse como desobediência. Então, o que acontecia? O agressor era apresentado, liberado. Depois disso, a gente fazia um pedido ao juiz de prisão preventiva do agressor. Tudo isso demora, né? E corria o risco de você nunca mais achar essa pessoa. Agora não. A própria Lei Maria da Penha foi alterada e foi inserido um artigo, que é o 24A, que prevê lá que o descumprimento de medida protetiva dá pena de prisão, onde não é possível nem o delegado arbitrar fiança. Porque o delegado ele pode arbitrar fiança nos crimes até 4 anos de prisão. Nesse caso, é um crime que eu acho que a pena máxima são 2 anos, o delegado não pode. Então, o que aconteceu? Você está lá na sua casa, houve descumprimento de medida. O ex-marido, o ex-companheiro, o agressor está ligando, está te amolando, ou está na porta da sua casa, ou você vai acionar ou a Guarda Civil ou a Polícia Militar, que faz o patrulhamento ostensivo de rua. As polícias vão comparecer lá, vão levar esse agressor até a presença do delegado, vai ser lavrado um auto flagrancial pelo descumprimento da medida e ele vai ficar preso dessa vez. Então, não há mais a possibilidade de se assinar um termo circunstanciado de ir para casa. Então, foi muito, muito legal essa lei e faltava realmente isso. Que a lei, quando ela é colocada em publicação, a gente espera que a prática dela leve à perfeição, né? Então, a gente vai, ao longo da aplicação da lei, você vai percebendo brechas que ficaram e o legislador, atento a isso, ainda bem, promulgou essa semana essa lei. Ok, Marijane. Está o retorno da sua pergunta. E obrigado vocês pela audiência de estar conosco. Eu falei para vocês que ela era uma pessoa que não ia deixar vocês a desejar, ia responder. E agradeço. Vamos para o sorteio, né, direção? Tem um sorteio, vamos para o sorteio da depilação facial da Clés. É. Foi você, Maria Isabel de Oliveira. Sabe quem é, internauta? Maria Isabel de Oliveira? É a minha companheira de consultório. Nós dividimos o espaço terapêutico Viva. Você ganhou uma depilação facial egípcia, aquela depilação que é feita com linha. Vamos entrar em contato com você individual para passar os maiores detalhes. Obrigado a todos que se interagiram conosco. Obrigada a Clés Beleza Feminina novamente. Obrigada a Josi Cestas Café da Manhã, que faz com muito carinho e amor e dedicação a você, ao carinho, a marcar os seus momentos. E obrigado a SB 24 Horas por estar conosco. E agradecer principalmente, que eu falei, né? Eu não canso de falar. Na sexta-feira, ontem, quando eu conversei com ela via WhatsApp, eu falei assim, essa mulher é espetacular, né? Conversamos poucas palavras, mas eu já consegui me identificar com ela. E eu falei para vocês em inbox que era uma convidada que vocês iam gostar. Muito obrigado, doutora Olívia Fonseca. Eu que agradeço. Acho esse programa de
utilidade pública assim fundamental. Aliás, todos os programas do SB 24 Horas que eu tenho participei com a Mayra ali no Olhar Feminino, eu acho muito legal, porque assim, quanto mais pessoas sabem dos direitos, quanto mais cidadãos, porque a ignorância, né, ela é prejudicial para o ser humano, né? O conhecimento fortalece, né? Quando você sabe dos seus direitos, você tem capacidade para exigir os seus direitos, né? E a troca, né? A troca de informações, isso me fortalece bastante. Me faz ter um conhecimento maior, né? E eu agradeço muito a você por ter vindo, ter ficado esses minutos aqui conosco. Eu que agradeço. E eu você adorei. vai vir, viu? Tá, eu venho, gente, lógico que eu venho. Você vai vir nos E até eu vou outros deixar minha rede social, que é @OliviaFonseca, no Instagram. Eu tenho muitos seguidores que querem, almejam o cargo de delegado de polícia. Lá eu dou algumas dicas, alguma ajuda. Compartilho também de algumas questões de vida de hoje em dia que a gente, né, que a gente enfrenta. E vamos lá, gente. Sempre vai ter alguém para ouvir você e sempre vai ter, né, uma luz no fim do túnel, né? Não interessa o momento que a gente vive, a violência que a gente passa. Cada um tem que fazer a sua e viver para conseguir ser o melhor cidadão, né? E pensar muito no próximo, que isso falta muito hoje em dia, né? E o importante, doutora, qualificado, né? Se dedicou anos para fazer aquilo, né? Então, assim, não é qualquer pessoa. Nós precisamos mais de especialistas, como você, falando sobre o assunto, porque hoje em dia, internet, todo mundo é especialista, né? Obrigada. Então, é muito legal esse programa, obrigada. Muito legal. Quando o SB 24 Horas que eu falo assim, que eles me encontraram, não foi eu que encontrei eles, né? Quando eles me encontraram e eles colocaram, eu quero um programa com você. Eu falei, eu sou uma pessoa tímida. No meu consultório eu sou uma Silvana, mas na Câmara eu vou ser outra. A direção falou, devagar nós vamos se adaptando você, né? E eu aceitei o desafio, né? Não fiquei com medo. Então, assim, gosto de desafio. Sou uma pessoa que ama desafios. Se a pessoa falar, Silvana, você fez isso? Nunca fiz, mas eu quero fazer, né? Fora da minha área de ocupação, que é ser psicóloga, né, especialista em saúde mental. Então, assim, cada sábado vamos estar aqui com você, orientando, passando informação, porque é esse o meu foco, é orientar o internauta, a pessoa que vem aqui ao vivo, porque você, internauta, está me vendo, só que aqui ao vivo também tem plateia, não é só vocês. Então, assim, é um nervoso, vocês ouviram, né? Bastidores. É um nervoso para mim, experiência nova, porém, eu aceito o desafio para ajudar o próximo. Que é essa a minha dedicação, é essa a minha atuação, foi isso minha formação e é o que eu gosto de fazer. Beijo para vocês, aguardo vocês o próximo sábado, que será um outro tema muito importante. E até a semana que vem. Beijo a todos. Tchau. Thank you.